do digital writing, da setagem de pin mode ali para as portas. Só isso, no caso? Uhum. Uhum. Ok. Esse é o conteúdo, a teoria, no caso, que a gente vai trabalhar. Mas o que para mim é o cerne é o desenvolvimento da lógica com base nisso, né? Então Sim. eu vou dar um problema para vocês ali e aí vocês vão ter que resolver. Né? Mais ou menos na mesma linha dos exercícios. No caso, tipo, seria faço um circuito que pisque um LED tantas vezes no minuto, pare, no caso seria isso, mais ou menos. É, mais ou menos por aí. Ok. Mais ou menos por aí. Mas eu tô mais pelas dúvidas de vocês, gente. O que, que vocês me trazem? Não sei se vocês chegaram a tentar fazer os exercícios. Sim, professora, eu fiquei em dúvida na última lista ali, o último exercício. Tá, vamos dar uma olhada. Deixa eu É abrir. que assim fazer para ele alterar as cores é tranquilo, sabe? O problema é por causa do botão que tem que alternar o tempo, né? Tá, vamos dar uma olhada. Deixa eu dar uma atualizada aqui na página. Ok. Vamos dar uma olhadinha aqui. Faça um programa que alterne entre as três cores do LED RGB de maneira sequencial. O pressionar do botão vai mudar apenas quanto tempo levar para trocar. Está bem escrito aqui. Quanto tempo vai levar para trocar entre cada uma das cores. Deve existir 5 opções: 1000 milissegundos, 800 milissegundos, 500 milissegundos, 300 milissegundos e 100 milissegundos. Caso implemente fisicamente, tome cuidado com o efeito bounce. Beleza. Show. Vamos fazer o seguinte, então. Vamos implementar aqui no Tinkercad. Aqui já pode sair. Aqui ele já enviou. Beleza. Deixa eu apresentar o Tinkercad para vocês. Professora, acho que a Júlia tá querendo entrar na sala. Quem? Ela falou, a Júlia, ela disse que tu não aceita. Deixa eu ver. Ah, agora apareceu aqui para mim. Apareceu a Júlia e o Diego. Tá. Tá meio lento as coisas hoje. Boa noite. Boa noite. Desculpa o atraso. Capaz. Vamos criar um circuito novo aqui para fazer esse exercício. Aí eu aproveito, teve um colega que pediu ali para pelo menos eu dar uma explicação mais geral, né, sobre o que a gente viu até agora, então vai ser uma boa oportunidade. Tá. Do Tinkercad aqui, gente, sempre que vamos iniciar, eu gosto de vir aqui em Arduino e pegar essa montagem aqui, tá? Essa montagem aqui já tem a placa de ensaio e tem a nossa protoboard, né? E já tem o Arduino montado nela e conectado a linha de 5 volts e a linha de GND. Então já quebra um galhão para nós aqui, tá? E agora vamos botar os nossos LEDs aqui. Foi pedido um LED RGB, né? Vamos ver. Vou pesquisar aqui. Aqui. É pedido só alternância de cores, né, Aline? Isso. Tá. E aí o botão vai alternar o tempo que vai mudar essas cores. Perfeito. Então vamos fazer a ligação de um LED como deve ser feita. Temos aqui o resistor de 220 ohms.
esse aqui é o vermelho, esse aqui é o azul e esse aqui é o verde. Tá? Cada uma das cores eu vou ter um resistor, obviamente. Uhum. Isso. E esse aqui, como é o cátodo, ele vai ser ligado no negativo. Tá, o que eu fiz aqui, ó, gente? Para cada uma das cores desse LED, eu vou associar ela a um pino. Tá? Como é que funciona um LED RGB? Na verdade, são 3 LEDs dentro dele. Um azul, um verde e um vermelho. Cada um dos pinos do microcontrolador vai comandar cada um desses LEDs. Tá? O quarto pino aqui desse LED RGB é o pino que está em comum entre todos eles. Todos os outros pinos do LED vão ser ligados, os negativos deles vão ser ligados nesse negativo. O positivo de cada um dos LEDs, que é o anodo de cada um desses LEDs, vai ser ligado em um pino do microcontrolador. Quando esse pino estiver alto, o LED vai acender. Quando esse pino estiver baixo, esse LED vai apagar. Tá? Beleza. A gente pode trabalhar aqui com diagrama de bloco para fazer esse código, tá? O Tinkercad ele é bom porque ele automaticamente já te gera aqui ao lado o código em C, que a gente vai trabalhar nesse microcontrolador. Mas, por opção dos próprios colegas, e também eu acho melhor, vamos direto para o texto, para escrever o em código mesmo, que acaba sendo mais rápido, tá? Bom, nesse caso aqui a gente quer controlar 3 LEDs, tá? Então eu tenho 3 pinos de saída aqui. Então eu vou ter o pino 10 como saída. Depois eu vou ter o pino 9 como saída. E depois eu vou ter o pino 8 como saída. Beleza. É só um botão, né, Aline, que a gente tem que utilizar nesse exercício, né? Isso. Então tá. Vamos pegar aqui o botão. Deixa ele aqui. Para quem não conhece como esse botão funciona, gente, ele é bem simples, tá? Vocês podem ver aqui que ele tem o terminal 1A e o terminal 1B. Esses terminais aqui, eles estão em curto-circuito, tá? Ou seja, o pressionar desse botão não vai alterar a conexão desses dois, vão estar sempre conectados. Bem como o terminal 2A e o terminal 2B, eles vão estar sempre conectados. Quando eu pressiono esse botão, o que ele faz? Ele conecta esse aqui a esse cara aqui. Tá? Beleza. Então eu vou ligar esse meu botão aqui. Deixa eu pegar uma outra cor de fio aqui. Eu vou ligar esse meu botão no pino... Pode ser no pino 2 aqui, tá? E a outra ponta desse cara eu vou ligar aqui no negativo. Então, como é que vai funcionar? Quando eu pressionar esse botão, ele vai levar o meu pino 2 ao valor 0 de tensão.
Quando eu liberar esse cara, ele vai ter que retornar o valor de 5 volts, tá? Para fazer isso, a gente pode fazer de duas formas. A gente pode ou colocar o que se conhece como resistor de pull-up, que seria basicamente a gente pegar aqui e colocar esse resistorzinho aqui, que aí ele levaria esse meu pino ao valor de 5 volts, ou eu posso fazer isso via código. Tá? Eu vou preferir fazer isso via código, tá, gente? Eu vou tirar esse resistor daqui e vou configurar esse meu pino 2 como pull-up. Desculpa, gente. Eu tenho um cachorrinho que se a bola dele fica trancada em algum lugar, ele fica fazendo do inferno até tu tirar a bola do lugar onde está trancado. Então esse pino 2 vai ser uma entrada, por isso a gente põe input. E como a gente não quer colocar um resistor, como eu não quero colocar um resistor ali, eu escrevo aqui pull-up. Internamente, dentro do microcontrolador, ele vai fazer o caminho de um resistor de pull-up. Tá? E pum, fechei aqui. Então essa é a primeira parte de quando a gente está trabalhando com o microcontrolador. A gente configura os pinos de entrada e a gente configura quem são os pinos de saída. Os pinos de entrada é aqueles que vão receber um sinal de tensão. E os pinos de saída, obviamente, são aqueles que vão sintetizar um valor de tensão, 5 volts ou 0 volts. Ou alto ou baixo. Tá? Feito isso, acho que o nosso setup aqui está completo. Para quem não está familiarizado também aqui com o esquema de programação de um microcontrolador do tipo Arduino, nós temos duas partes de código. Nós temos o setup, ou setup, que é uma parte de código, que é essa aqui, que vai ser executada apenas uma vez no código. Geralmente a gente coloca configurações aqui dentro. E nós temos a parte de loop. O que é o loop? É bem como o nome diz. Ele vai executar essas instruções aqui e vai voltar. Vai executar e vai voltar. Vai executar e vai voltar. E assim sucessivamente. Tá? Vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, digamos que a gente pega aqui pino 10 que está conectado ao meu LED vermelho, né? Essa função aqui, a digital write, ela escreve um valor nessa porta do microcontrolador. Então, quando eu pego digital write 10 e coloco o valor high, ele está escrevendo aqui um valor de tensão alto. Dou um delay de 1 segundo, aqui é 1000 milissegundos, e de novo eu escrevo nessa porta um valor baixo, ou seja, eu apago esse LED. Quando eu executo esse código, eu vou ter o seguinte resultado. O LED acende e o LED apaga. No exercício que está pedindo ali, Aline, ele pede para que faça a alternância entre as cores, né? E essa alternância... Sim, só que essa alternância vai ser automática, sabe? Enquanto o código vai estar rodando, ele vai estar trocando de cores. Só que se eu apertar o botão, ele vai mudar esse tempo em que as cores são trocadas. Então, beleza. Eu já tenho uma ideia de como a gente vai fazer esse código. Assim, gente, não há dentro de programação uma maneira única de tu fazer um programa, tá? De tu solucionar um problema. Eu estou fazendo dessa forma, pode ser que vocês tenham outra. Então eu vou fazer o seguinte. Primeiramente, eu vou fazer com que isso aconteça sem eu mudar esse tempo, tá? Pino 10 acende, pino 10 apaga. Pino 9 acende, pino 9 apaga. Pino 8 acende, pino 8 apaga. Essas são as instruções que ele está executando agora.
Vamos verificar aqui. Beleza. Vocês podem perceber que essas instruções, que essa execução de instruções, ela está em loop. Ele acende, espera, apaga, espera. Acende o LED azul, apaga. Acende o LED azul, espera, apaga o LED azul, espera. Acende o LED verde, espera, apaga o LED verde, espera, volta aqui para cima e repete tudo de novo. Tá? É assim que o microcontrolador opera o seu código. Agora, o programa ele pede que quando a gente pressione o botão, esse tempo mude. Tá? Então a gente pode fazer o seguinte. Vamos fazer a leitura do botão aqui. Não tem algum tipo de contador? Não teria algum tipo de contador? Vai ter. Eu só estou pensando como é que a gente poderia fazer isso aqui de uma maneira que... Mas aí só por interrupção. Tá. Vai funcionar. Não vai ficar bem do jeito que eu queria que ficasse. Eu vou deixar um if aqui em cima. Primeira coisa que a gente vai verificar é se esse botão tá ou não está pressionado. Tá? Se esse botão está pressionado, o valor de tensão nesse pino vai ser 0. Então, a primeira coisa que eu faço é ler o status botão. Essa função aqui, gente, a digital read, ela lê o botão e devolve, ela cospe de volta para nós um valor ou 0 ou 1. Tá? Essa status botão é uma variável, a gente declara ela aqui em cima. Como essa aqui é uma variável que vai ter valor ou 0 ou 1, a gente pode declarar ela como bol. Tá? Então, bora lá. Se status botão for igual a 0, significa que o botão está pressionado. Se o botão está pressionado, isso significa que eu quero fazer um incremento. Deixa eu até ver aqui de novo o exercício. Eu acho que eu quero fazer um incremento nesse tempo. Isso. Aí eu vou ter que fazer um... Vocês chegaram a ver os blocos case switch lá em Python? Ou switch case? Não. Não? Eu tô achando ali nesses tempos muito compridos. Vai acabar que o LED vai piscar. Oi? O meu problema que deu foi que, tipo, ele executa em ordem as coisas, né? Isso. E aí, ele, tipo, trava, sabe? Ele até alterna o tempo que eu quero, só que depende do tempo que eu tô pressionando o botão, sabe? Porque se eu pressiono o botão e ele tá executando alguma coisa, ele não executa, sabe? Ele não vai executar, é exatamente isso que eu tô pensando aqui. Não, eu acho que esse exercício vai ficar bem ruim de fazer do jeito que tá. Tem como fazer ele de outra forma, teria como a gente utilizar, por exemplo, interrupção de botão. Aí é tranquilo de fazer. Mas realmente, em loop assim, acho ruim. Ou também usar timer. Timer seria bem tranquilo de usar. Professor, no caso, se fizer desse jeito, tipo, digamos que eu utilizo digital write, definindo, digamos que eu defini, tá na mesma forma definidos os pontos de ligação.
Eu utilizo os digital write como high e low para definir as cores. E nessa definir as cores eu boto um delay e impresso no código como cada vez que termina o delay e o botão é apertado, ele faz a troca das cores. Não entendi. Tipo, define as cores, ele vai definir digamos definir que vai sair verde. Ele terminou, botou um delay de 100 ali, aí, digamos, entre o delay de 100 até terminar esse ponto, ele adiciona o botão e quando o botão é apertado, ele troca. Ele faz a troca antes que o delay acabe, e se o delay não acabar, ele troca. Se o delay acabar, ele troca para a próxima cor. Isso tudo em sequencial ou tu quer utilizar laço de repetição? Eu acho que fica melhor em sequencial, que ele fica, eu acho que é mais simples que ficar com laço de repetição, que ele vai ficar. Tá. Pode ser. Vamos fazer o seguinte, então. Vou juntar umas ideias. Vou utilizar a ideia do Pedro ali de utilizar um contador e vou utilizar a tua ideia também. Vamos fazer o seguinte. Eu vou criar aqui uma variável contadora. E ela vai começar em 0, que seria a primeira opção. Toda vez que status botão for pressionado, o contador recebe mais um. Vou ver quantas opções que eu tenho aqui. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. São 5 opções. Então vai até 4. Beleza. E aqui dentro eu vou botar um if para evitar. Professor, uma coisa, no código ele quer que repita as cores ou ele, tipo, digamos que ele fique só passando elas? Só vai passar elas. Então, no caso, daria pra fazer assim, de usar o contador mesmo, bota o contador como limitação de 3. Digamos, vamos usar só 3 cores, azul, verde e o vermelho. Limitou ele em 3. Aí, toda vez que o contador é apertado, define como vermelho seja 1, verde seja 2 e azul seja 3. Aí, limita pelo contador. Toda vez que o contador chega a 3, reseta-se e volta pro estado de 0. Apertou o contador. Isso é o que eu estou fazendo aqui essa primeira parte que tu falou, Gustavo, é o que eu estou fazendo aqui, ó. Verifica se está pressionado. Aí adiciona mais. Se chegar em 5 ou passar de 5 por algum problema, né? Volta a 0, que aí toda vez que tu pressionar o botão, ele voltaria à primeira opção. Só vou dar um delay aqui, né? Pra gente evitar aquele problema que a gente tinha mencionado na aula passada de tu apertar o botão e ele seguir várias. Bom, se bem que eu acho que aqui não vai ter esse problema, porque depois tem todo o outro conjunto de instruções para ser executado, né? Aqui não vai ter esse problema. Ah, aqui foi. Beleza. Aí eu vou ter uma variável também. Outra variável que vai ser atraso. E essa variável eu vou iniciar na primeira opção, que é 1000 milissegundos. Que seria uma opção muito grande, né? Mas depois vamos ver se a gente não vai mudar isso aqui. Tá? Daí ele soma aqui, tá? E aí aqui eu vou utilizar o bloco switch. Só ver uma coisa aqui. Da sintaxe do switch case. Switch case. Aham. Case 0. Case 1. Case 2. Case 3. Case 4. Primeira opção, eu tenho que meu atraso vai ser igual a 1000. E aí, break. Minha segunda opção, eu tenho que meu atraso vai ser igual... é 800, né, Aline? Isso, aí o próximo é 500, daí é 300 e 100.
300. 100, né? Provavelmente vou mudar esses tempos para melhorar o desempenho do programa. Precisaria botar break aqui nessa porque é a última. E aí aqui no delay, a gente vai colocar o valor que está nessa variável. Dá pra definir um delay ali depois das keys, pra segurança de não, quando apertar o botão, ele não dá o stack de repetir, senão ele pode repetir depois do break. Tu acha? Nada, Tinkercad Não, mas é aqui impossível. eu acho que não vai dar tanto problema, porque ele ainda tem que executar tudo isso aqui. Vai ter um monte de delay aqui no meio do caminho. Eu também pensei nisso ali no botão, Gustavo. Eu pensei isso ali no botão. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Tá. Isso aqui não precisa estar aqui. Eu já olho o chat ali, gente. Espera aí. O Jonas falou que é botar um default, senão ele pode bugar. Não, não precisa botar default. Não precisa. Eu já executei. Ah, esse bug aqui no meu, isso é sacanagem. Mas eu já executei sem default o switch. Vamos tentar, vamos ver o que vai dar. Mas é capaz de bugar, se não colocar às vezes o default, ele vai executar, e às vezes ele não vai achar nada para sair. E às vezes, por causa que não tem o default, ele buga na hora. Tá, mas aí o que a gente colocaria no default? Deixaria em branco, só colocando, porque às vezes ele buga por não ter, entendeu? Pode ser. Vamos deixar aqui o default. Vamos botar aqui, depois vamos ver se default. Deixa Não, assim. é só por prevenir um bug, né, na real. Para quem não conhece o switch case, que é esse conjunto de instruções que eu estou usando aqui, ele é bem simples, tá, gente? Eu vou explicar minha lógica para vocês. Toda vez que eu pressionar esse botão, ele vai acrescentar mais um nessa variável contador, tá? A cada valor da minha variável contadora, eu vou atribuir um valor de atraso diferente, conforme está especificado ali no exercício, tá? Então, a primeira vez, quando eu não pressionei, o atraso é 1.000. Se eu pressionei uma vez, vai ser 800. Se eu pressionei 2 vezes, vai ser 500. E assim sucessivamente. Tá? Eu coloquei esse aqui para que o número da variável contadora não ultrapasse 5. E se ultrapassar, ela zera, o que faz com que eu volte para a primeira opção se o botão for pressionado de novo. Tá? Agora, em resposta à Aline, o que a gente pode fazer é isso aqui, ó, Aline. Vai ser um código horroroso. Mas vai funcionar. O importante é que funcione, né? O importante é que funcione, exatamente. Feia não funcionar. Eu também sou dessa ideia. Isso. Aqui já é o suficiente. Eu entendi o teu problema, eu também estava pensando nisso. Vocês vão ver lá no final dessa disciplina como a interrupção por botão ela vai evitar da gente ter que fazer isso aqui. Tá. Vamos ver se vai funcionar. No caso, não teria que alterar os zeros ali pra 1, 2, 3, 4, aí quando ele chega no último, não vai botar um igual Esqueci o nome do código agora para retroceder ele a 0 ali no C, no último. Ah, boa ideia. E aí eu não preciso colocar esse cara aqui, né? Não precisa usar o direto em cima. Muito boa ideia. Muito boa ideia. Vou fazer isso. Deixa eu só pensar aqui. Tá. Eu vou fazer 3 instruções aqui. 2 instruções. Contador 0, né? E aí o atraso é igual a 1.000. De novo. Isso. Boa ideia. Vamos iniciar aqui, vamos ver o que vai dar. Tá rodando. Agora vamos ver se o pressionado e botão vai funcionar.
Vocês estão achando que tá mais rápido? Bem leve, mas aumentou, eu acho. Professor, dá para printar o resultado? Vamos printar na serial. Agora tá mais rápido que eu tô vendo, ó. Mas vamos printar na serial para ter certeza. Para quem não sabe, pessoal, uma coisa boa do Arduino é que a gente consegue, do Arduino e qualquer microcontrolador, né? A gente consegue verificar o que está acontecendo nas variáveis, colocando e pedindo para o programa jogar elas aqui no nosso monitor serial. Tá? Basicamente é isso aqui. Ó. Eu inicializo o monitor serial aqui. E aí, eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó, gente. Eu vou verificar como é que anda a variável. Eu vou pedir para ele printar a variável contadora. Professor, não daria para usar diretamente pelos case? Cada vez que o case for apertado, dá um printf, seu serial, ele printa o case que tá setado. Aí ele vai printar o case com atraso. Aí quando aparecer quando for determinado o atraso. Uhum. É uma boa também. Vou fazer o seguinte. Vou colocar isso aqui. Boa ideia. Serial.print e aí eu ponho aqui. Serial.print alien e o atraso. É só o valor e atraso é. De qualquer forma, ele vai ser obrigado a ter que fazer isso para cada um deles. Não faz sentido eu fazer isso aqui. Não faz sentido. Tem que fazer isso logo aqui. Não no switch. Valor serial atraso. O que vai dar aqui? As ponto e vírgula. Ponto e vírgula, eu sempre esqueço do ponto e vírgula, cara. O valor. Ah, tá. E eu esqueço que ele também não aceita acento. Vamos ver aqui. Mano, dá pra incluir a biblioteca, que é da. Pô, mas o nome da biblioteca que inclui o português no. Porque senão tu não consegue usar acento no Crystal Liquid. Set locale. Essa mesmo. Qual? Set locale. Será que tem no Tinkercad ela? Era pra ter. Só que no Windows ela vasculha o Windows pra achar o idioma, se não me engano. Uhum. Só que eu não sei no Tinkercad. Aí acho que muda. Uhum. Mas mesmo assim, com o botão pressionado, eu tenho que esperar um pouco. Tem que ficar com o botão pressionado. E não consegui mudar até agora o atraso, ó. Agora sim ele mudou. Mas mesmo assim não ficou muito bom, não. Ele tá voltando pra 1000. Não era pra ele estar voltando pra 1000. Tem que alterar não ali no caso do ZIF, pra botar pra ele ficar como uns definido como 1, 2, 3, 4 e quando ele entra em 5 ele retorna. Eu não sei se não é esse default aqui. Não, o default só tá terminando o atraso, não repetir de novo. Professor, para fim das dúvidas, coloca um printf em cada if, aí tu vai saber o que ele tá... Coloca... É a melhor solução. Daí... Aqui da variável contadora aqui. Esse aqui é o atraso.
E aí aqui eu vou colocar o valor é. E a partir daqui ele vai fazer isso. Quanto código? Para pouca coisa. Agora foi. Ê, gata. Vocês viram que ele incrementou? Aí ele incrementou o valor do contador. Ele tá voltando pra 1000 milissegundos. Tá, 2, 3, 4. Não tá legal isso aqui, não. Não ficou legal. Acho que eu vou ter que fazer por laço de repetição. Que acho que só por laço de repetição que vai dar um. Não. Esse exercício. 2, 3. Ele tá somando como se o botão ainda tivesse. Ah, claro, gente. Não botou no. Claro. Gente, olha só. Ele tá lendo a variável status botão, né? Onde é que eu tô atualizando essa variável status botão? Aqui em cima. Toda vez que eu for fazer uma nova leitura, eu tenho que eu for fazer um novo if, eu tenho que fazer uma nova leitura dessa variável. Porque senão ela nunca vai ser atualizada, entenderam? Ele vai ter o mesmo valor aqui, ele vai ter o mesmo valor aqui, ele vai ter o mesmo valor aqui, e ele vai ter, por isso que não atualizava nunca. E no caso ele vai apertar o botão, simplificar terminou os milissegundos, ele vai voltar para anterior. Por isso que Professor, ficava... para simplificar, tu poderia botar direto dentro do if, como tu fez nas outras aulas. Aí tu não precisa da variável status botão, sabe? Poderia. Botar o digital read 2 aqui dentro. Pode ser? Isso, porque o código já tá extenso e fica muita repetição, sabe? Pode ser. Pode ser também, gente. Aí tira esse aqui. Na verdade, podemos até tirar essa variável. Eu coloquei ela porque eu acho uma boa prática de código colocar uma variável para receber valor de botão. Fica melhor de ler o código depois. Mas... Isso. E aqui foi. Tá. Aqui eu também vou tirar. Deletando essa variável. Acho que é isso, né, gente? Vamos lá. Agora deu. Agora deu. Vocês viram que, inclusive, até no print alien, como diminui o delay, ele printa mais rápido também? Sim. Mudei agora para a opção 3. Agora eu vou mudar para a última opção, que é a opção mais rápida. Agora sim. Mas a questão seria voltar para zero. Apertar mais uma vez o botão, ele não vai somar. Agora apertar de novo, ele tem que voltar para 0. Voltou para 0. Deu certinho. Funcionou o código. Funcionou bem.
Isso aí. Eu vou pegar esse código aqui, gente. Deixa eu separar a simulação. Vou salvar. E aí eu vou publicar ali no Discord de vocês. Esse aqui, só me lembre qual é o número. Esse aqui é o exercício... É a aula 3, né? Semana 3. Exercício qual é esse aqui? É o 3.3. É o último, né? Exercício 3, tá. Semana 3, exercício 3. Eu vou salvar aqui no Discord de vocês esse aqui. No Discord. O professor, pode copiar o link do Discord e colar no chat, por favor? Copio sim. Vou pegar aqui. Códigos. Tá aqui. Uhum. Ali. Que mais, gente? Que mano. Tá tranquilo o resto? Eu achei de boas. Essa primeira parte, né, gente, é bem... essa primeira parte é mais tranquila, assim. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Eu não lembro se eu já perguntei isso. Vocês chegaram a ver circuitos flip-flop ou registrador de deslocamento? Não, não foi passado. Tá, mas eu vou conseguir dar a próxima aula mesmo sem. O resto dos exercícios aqui, eu acredito que... Agora eu estou apresentando aqui para vocês o roteiro da última aula, que é portas de entrada e saída digitais, né? É mais como usar a função PinMode, Digital Write e Digital Read. Como eu falei para vocês, não é difícil a gente entender como esses comandos funcionam. Tá? O difícil, o trabalhoso é vocês entenderem como é que vocês vão montar um programa dentro desse microcontrolador, com as funções dele, que seja capaz de resolver o problema que eu passo para vocês. No caso aqui dessa última questão, o problema é fazer um programa que alterne entre as 3 cores do LED RGB, de maneira sequencial. Tá? Resolvido. Funcionou. Vocês viram que a gente teve vários pequenos problemas ali, que aos poucos a gente foi resolvendo. É isso que vocês pegam quando vocês fazem os exercícios. Por isso que eu sempre peço, principalmente para quem tem dificuldade em programação, que estude devagar, que faz um pouco a cada semana. Porque se tu não tem muita habilidade com programação e deixa para estudar tudo em última hora, não vai fazer sentido, gente. Não vai. Programação, lógica de programação é uma coisa que tu tem, é uma habilidade que tu tem que ir desenvolvendo aos poucos. É uma habilidade que tu vai adquirindo caso você já não tenha. Tem gente que tem aptidão nata para trabalhar com lógica. Isso é inegável. A quem não tem, e eu era uma dessas pessoas, vamos ter que ir fazendo aos poucos. Tipo ali no exercício 2, projete um sistema que ao pressionar de um botão troque a cor do LED RGB na seguinte sequência: verde, azul e vermelho. Ao trocar a cor, o LED que entra deve piscar 3 vezes e depois manter-se aceso. Também
exercício de implementação simples ali com o nosso circuito. Tu chegou a fazer esse, Aline? Sim, eu fiz todos os outros. Uhum. Esse aqui é tranquilo também de fazer. Bem tranquilo. Que mais, pessoal? Se o quanto até agora for isso, tá tranquilo. Você não tem muito assim de quebrar a cabeça pra fazer agora. Tá. Vamos falar então um pouco. Eu vi que tem um pessoal que não apareceu, que não tinha visto ainda nas outras aulas, então já vou dar um aviso assim da prova, como é que ela vai ser, tá, gente? É uma prova que vai ser feita em horário de aula. Tá? Então a prova, eu vou abrir ela um pouquinho antes ali, vou abrir ela às 20h40, 20h50, vai ser aberto no sistema, e vocês têm até as 22 horas para fazer, tá? Tempo proporcional à prova, vão ser 2 questões, e eu vou elaborar essas questões para serem feitas dentro desse tempo, tá, pessoal? Vão ser respondidas no Moodle essa questão, vai ter os avisos ali, mas eu já vou dizer, vocês vão ter que anexar em cada uma das questões o arquivo .ino, que é gerado no Tinkercad, aquele arquivo que eu baixei ali agora e anexei no Discord, e eu vou querer também um print da tela, para mostrar, para eu entender como é que vocês fizeram as conexões de vocês e o que ficou conectado com o que. Tá? Então essas são as 2 coisas que eu peço quando vocês fazem as questões ali no Moodle, tá? Não peçam ajuda de colega, não peçam código de colega, gente, porque sempre que um código é pego do colega e é modificado, eu consigo ver, pessoal. É bem fácil de identificar a lógica que um aluno fez que a lógica que o outro aluno fez, tá? Então, se eu constatar caso de cola entre questões, as 2 questões vão ser anuladas, tá? E é isso, gente. Se der algum bug no sistema e vocês não conseguirem anexar as questões, me manda por e-mail, tá? Se tiver dentro do horário da prova, tá safe, sem nenhum problema, tá? Eu acho que é isso, pessoal. Não sei se vocês têm mais alguma pergunta, alguma dúvida. O professor tinha falado daquele outro método de fazer com botão, né? Pra não dar problema, que tu falou. Não sei se quer mostrar pra gente como se faz. Posso mostrar. É a última parte do conteúdo, mas eu acho muito simples até. Eu vou até mostrar. Eu posso mostrar se você quiser. Deixa eu abrir meu Tinkercad. Deixa eu te mostrar aqui no Tinkercad. Se eu falar interrupção para ti, Aline, tu entende o que eu tô querendo dizer? Sei lá, pra mim, eu entendo como sendo que tu quer parar alguma coisa, sabe? Isso. Basicamente é o seguinte, ó, o nosso microcontrolador, ele fica que nem um maluco aqui rodando nesse loop. Ele executa tudo que está aqui dentro do loop. Quando chega no final, volta para cima. Quando chega no final, volta para cima. Tá? Contudo, nós podemos elaborar... Isso aqui não faz parte do conteúdo, tá, pessoal? Isso aqui é a última parte lá do conteúdo, mas eu vou explicar aqui para a Aline. A gente pode elaborar funções que elas interrompem esse loop mediante um evento. Que tipo de evento? Por exemplo, quando eu pressiono o botão, eu posso fazer com que ele faça o seguinte, ó, para o loop e executa uma outra função. É como se desse prioridade para uma ação? Exatamente. Perfeito. Então, aqui, por exemplo, no setup, a gente vai utilizar essa função. É catch... agora eu tenho que me lembrar da sintaxe aqui. Certeza. Catch... interrupt. Sempre fico em dúvida o que vai, qual letra maiúscula que vai aqui. Digital pin to interrupt. Essa aqui mesmo. Esse aqui. Tá. Essa função attach interrupt, ela vai fazer exatamente isso. Ela vai adicionar uma interrupção no sistema toda vez que esse botão for pressionado. Tá?
Como esse botão está ligado no pino 2, eu configuro attach interrupt no pino 2. ISR é a função que vai lidar, ou a função que vai ser chamada quando esse botão for pressionado. Eu vou chamar essa função de função botão. E o modo é o seguinte: quando a gente pressiona o botão, o pino, ou ele vai descer a tensão, ou ele vai subir. No nosso caso aqui, como nós configuramos para que quando eu pressione o botão ele vá a 0, eu vou configurar essa interrupção para ser ativada na condição falling, que em inglês quer dizer queda. Quando a tensão nesse pino cai, eu chamo interrupção. Até aí, tá entendido? Tranquilo. Beleza. Sim, sim. Aí aqui o que eu faço? Depois do loop aqui, eu vou colocar essa função. Esse void aqui quer dizer que a função não retorna nada nem recebe nada, tá, gente? Não quer dizer nada de especial. E aí, aqui dentro, gente, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar essa nossa variável contador aqui. Vou colocar esse nosso switch aqui. E vou botar os prints que a gente estava usando aqui. Daí, eu não vou precisar disso aqui. Eu não vou precisar disso aqui. Nem disso aqui. Nem disso aqui. E nem disso aqui. Também não vou precisar disso aqui. Epa. Não vou precisar disso aqui também. É isso. Vamos ver se vai funcionar aqui, se eu não fiz nada errado. Beleza. Apaga aqui. Tá piscando normal o nosso LED aqui, né? Pressionei o botão, ó. Tu viu que automaticamente, na mesma hora, ele já mudou o valor do atraso? Vou pressionar de novo. Vou pressionar de novo. Bah, show de bola. E o código fica bem mais organizado, né? Mais bonito, assim. Fica. Porque essa é uma das grandes vantagens da interrupção. Tu não precisa ficar se preocupando e ficar lendo o botão. Opa, foi pressionado? Opa, foi pressionado? Não. Toda vez que o botão for pressionado, o que vai acontecer? Vai ser gerada uma interrupção. O que acontece quando é gerada uma interrupção? Seja o que for que estiver sendo feito aqui dentro do loop, digamos que ele está aqui nesse ponto, olha, ele vai parar o que ele está fazendo e vai atender essa interrupção. Ou seja, o que ele faz aqui? Adiciona mais um na variável contadora e depois troca por algum valor de atraso. Olha o que acontece quando eu pressionar de novo aqui. O valor do atraso é 1000. Olha a quantidade de linha que a gente economizou. Olha como ficou mais bonito o código. Sim, e é até mais fácil de entender, né? Porque às vezes assim tu fica se confundindo com as linhas. É outra vida. Outra vida de código. E a grande vantagem de usar interrupção por borda de descida é o seguinte, ó. Eu vou pressionar o botão e vou deixar pressionado, ó. Tu viu que ele não me gerou... Tô pressionando ainda o botão. Tu viu que ele não me gerou outros pressionares de botão? Sabe por que isso aconteceu? Porque essa interrupção ela está configurada para borda de descida. Se o botão permanece em 0, o microcontrolador não entende como um novo pressionar de botão. Coisa que não estava acontecendo nessa nossa rotina. Se a gente mantivesse o botão pressionado ali, ele ia ficar incrementando a opção. Porque ele ia verificar que o valor da tensão no pino está em 0.
Sim, bah, que show. Ficou legal, né? Fica legal. O legal da disciplina de micro é que eu tenho que passar todos os conceitos para vocês, né, gente? E eu tento sempre passar da forma mais simples. Mas conforme a gente vai avançando na disciplina, vocês vão vendo que coisas que vocês faziam antes, que às vezes ficava um pouco complicado, ou apesar de ser simples, aumentava o código, elas vão conseguir fazer com códigos cada vez menores. A interrupção é uma das coisas que ajuda, e os laços de repetição, mais futuramente, vão ajudar bastante nisso também. Tá? E é isso, gente. Tá? Qualquer dúvida, pessoal, que vocês tenham, qualquer outro questionamento, quem já foi meu aluno sabe, vocês podem me enviar um WhatsApp, vocês podem me chamar ali no Discord, que eu entro em bate-papo com vocês, tá, pessoal? Sem nenhum problema. A aula não é o nosso único lugar, não é o único lugar que eu vou atender vocês, tá? E era isso, então, gente. Se vocês não têm mais nenhuma dúvida, agradeço pela atenção de todo mundo e agradeço pela presença. Tá? Certo. Até quinta, professor. Então tá, gente. Até quinta. Boa noite. Deixa eu só interromper a gravação aqui, Gustavo.